Oi, meus lindos, minhas lindas, bem-vindos ao podcast Tagarelante. Gente, não tem como esquecer, Tagarelante. Bom, primeira coisa, se inscreva no canal, ative o sininho. Aí eu espero você fazer isso. Já fez? Então tá. Bom, hoje os nossos convidados, por quê? Não, são dois. Como eu vou anunciar esses dois maravilhosos? Vamos lá. O Jonifer... Ele foi vítima de... Eu fui pesquisar que eu não sabia, tá, gente? É TC ou TCE? TCE. TCE. É vítima de traumatismo crânioencefálico. Ele vai contar a história pra gente. E a esposa dele, que é uma criadora de conteúdo digital. Vocês acham que eu não pesquisei, né? Pensa, depois vocês vão lá no Insta dela. A nossa amiga Aniele. Então, hoje eu estou aqui com o Jonifer e com a Aniele, que vão contar... Um vai contar a história, o outro vai dar aquele amparo. E tem uma pequenininha aqui no estúdio, escondida, que não quis participar. A filha deles, a Beatriz, de repente ela até aparece aqui no meio. Mas, bom, primeira coisa, agradecer. Obrigada, vocês terem aceitado o convite, viu, moço? A gente que agradece, né, Johnny? Foi muito legal estar aqui. E vamos conversar. Primeira pergunta, vamos assim, já bate bola, jogo rápido. Quem quer começar a contar a história? Porque hoje a história é sobre superação. Tem gente que reclama da vida, mas ele vai mostrar pra vocês que o negócio ele superou tudo e com maestria. E com essa maravilhosa esposa que ele tem, que tá junto, apoiando. Então hoje o podcast é sobre superação com os dois, Aniele e Jonifer. Você fala, por favor, quem quer falar primeiro? Sim, pode falar. Você vai falar ou ela? Quem quer contar a história? Quer contar a Ana? Quer contar a Jonifer? Como tudo... Vamos começar assim, uma coisa mais tranquila. Você é faixa preta de jiu-jitsu. Sim. Quanto tempo? 20 anos. Meu Deus, eu não era nem nascida ainda. 20 anos faixa preta de jiu-jitsu. 20 anos que ele treina, né, jiu-jitsu. Você treina. Preta, ele é há 6 anos, né? Não, 9 vai fazer. 9 mais. Já. Mais? Nossa. E ciclista também, né? Ciclista. Nossa, você faz mais coisas do que eu. Já cansei só de saber. Tá, vamos lá. Então, nessas indas e vindas... Foi na pandemia? Foi. O Jonifer pedalava, né? Todos os dias, praticamente, né, Jonifer? Certo. Ele, na verdade, sempre foi assim, gordinho e fazia jiu-jitsu. Aí ele queria pedalar. E aí ele foi e fez bariátrica e começou a pedalar e foi cada vez, assim, pegando mais amor nisso e indo todos os dias. Pedalava uma média de 70 quilômetros por dia, mais ou menos. Deus. E às 4h30 da manhã. Meu Deus, eu não acordo 4h30 da manhã nem pra comer. E quando, às vezes, os amigos dele chegavam lá 5 e pouco, que é o horário que eles chegam, ele já tinha rodado 30, 40 quilômetros. Nossa. Né? Isso aqui é vontade, hein? Ia todos os dias. E aí, no dia 29 de setembro de 2020... Tava na pandemia, então. Tava na pandemia. Eu, inclusive, assim, eu acordei junto com ele na hora que ele saiu pra pedalar. Isso de manhãzinha. Ele saiu de casa, era 4h30, mais ou menos, né, Jonifer? Não, 4 horas. 4 horas? Aí ele foi pedalar, quando foi mais ou menos umas 6h15... entraram em contato comigo, só que eu não tinha... 10 para 6. Nossa, o acidente foi às 10 para 6. Mas umas 6 e pouquinho, assim, entraram em contato. Eu não tava com o meu celular perto, mas eu tinha acordado. E aí ligaram pra minha mãe, que a gente mora com meus pais. E aí a minha mãe veio assim, aí eu já levantei e falei assim, o que aconteceu? Pegaram o Jonifer? Aí a minha mãe falou, Aniele, ele sofreu um acidente... As meninas ligaram ali na represa, ele bateu num caminhão e parece que entrou uma lasca no olho dele. Aí eu falei, nossa, meu Deus, né? Só que eu moro próximo, corri, me troquei, cheguei lá na represa, ele ainda tava lá dentro do resgate, os amigos ali, o pessoal muito assustado. Só que quando me falaram assim, entrou uma lasca no olho dele, eu achei que fosse um pedacinho, né? Uma lasquinha. Uma lasquinha. Depois... Francisco no meu olho. Eu fui descobrir que foi uma madeira mesmo, assim, a parte da carroceria do caminhão, que o caminhão parou
parou, né, na via da direita ali, onde não podia parar, eles pedalando, e aí a gente acha que ele imaginou que o caminhão ainda tava andando, porque ele até tentou sair pra lateral. Só que na lateral ele bateu na madeira que perfurou o olho, né, e a cabeça. Tanto é que ele perdeu o olho. Hoje, a metade da cabeça dele aqui é uma prótese, né? Que ele usa, que ele perdeu também. E aí, afetou a parte frontal, lateral, né? Do cérebro. E tá guardada a calota. O molde, né? Deus me livre, você não vai precisar desse molde de nada mais. Não. Vamos pensar se um dia não vai... Não, de jeito nenhum. Não, vamos pensar nisso não. Mas aí o processo de recuperação... Aí foi o seguinte, né? O pessoal, ele ali no resgate, vamos pro HB. Né, que era o único hospital que, na verdade, a gravidade dele aceitava ali. Só que eu ali, até aquele momento, eu não tinha noção da gravidade. Eu só falava assim, é muito grave, né? Ele vai sobreviver? Aí eles, tipo, só respondiam pra mim, sim. Aí eu peguei, então tá bom, fomos pro HB, tudo. Chegando lá... A médica socorrista ali do resgate falou pra mim, falou, olha, moça, eu vou te falar uma coisa, é muito grave. Agora, né, que você já tá aqui, é muito grave, não é um simples pauzinho que entrou, foi uma madeira, uma tora, uma lasquinha. Grossa, assim, que entrou ali, atingiu ele, e agora, assim... Vamos esperar, né, e ver o que vai acontecer. Aí ali, ele foi pro centro cirúrgico, fez uma cirurgia de 10 horas, que foi pra retirada da madeira, retirada da calota da parte que quebrou. E aí, quando acabou a cirurgia, eles deixaram eu ver ele, mesmo com a pandemia, assim, né? E o médico, a única coisa que ele me falou foi assim, olha, é muito grave, você tem fé? Eu falei, eu tenho. Aí ele pegou e falou assim, então acredita na sua fé, porque a gente não sabe o que vai ser de agora pra frente. As primeiras 48 horas são as principais. São as principais. E assim, não se preocupa, tem uma previsão aí de uns 2 meses de internação. Aí eu falava assim pra ele, mas ele vai lembrar de mim? Aí ele fazia assim, eu falei, mas ele vai falar? Ele fazia assim. Eu falei, doutor, me dá alguma coisa, assim, uma chance. Ele falou assim, olha, não sofre com isso agora. A gente precisa realmente agora esperar essas 48 horas. Eu vou deixar você subir, você ver ele, né? Mas, assim, ele tá em coma induzido, fortíssimo, tá? Sobre base de anestésicos também, por conta da cirurgia. E tenha fé. Só. Aí, eu virei pra ele e falei assim, doutor, eu vou falar uma coisa, assim... que eu tenho certeza dentro de mim, o meu marido vai sobreviver. E eu tenho certeza que a única coisa que vai ficar de sequela aqui com ele é o olho, que eu sei que não tem como mesmo vocês terem recuperado o que ele perdeu. Aí era a pandemia, eles não encostavam na gente, né? Não fazia nada. Ele veio assim, passou a mão assim nas minhas costas e falou assim, continua pensando assim, tenha fé. E foi embora, aí eu fui ver ele e tudo. Bom, foram 18 dias em coma, que mesmo com a pandemia, os médicos, né, os intensivistas deixavam eu ir visitá-lo, porque eles falavam, a gente precisa que você venha, que você converse, que você tenta pra gente ver se ele vai reagindo de alguma forma, né? E às vezes que ele reagia, era sempre quando eu levava algum áudio da Bia. Mesmo ele estando em coma, a gente colocava áudio e aí os batimentos aumentavam. Aí teve um dia que escorreu assim uma lágrima. Nossa, filha, aí, né? Aí eu falava assim, meu Deus, ele tá, eu tenho certeza, ele tá ouvindo. E aí foi indo, assim, esses 18 dias, até que ele foi acordando devagarzinho, conseguia fixar o olho, assim, um pouquinho em mim, fechava. Mas nesse meio, né, nesses 18 dias, teve várias intercorrências, ele pegou uma bactéria e quando achou que tava melhorando, piorou tudo. Mas foi muito mais rápido do que a gente imaginava, sim, né, Jennifer? Com 30 dias, ele teve alta do hospital. Nossa, bem antes, 30 né? dias, bem antes do que o previsto. 2 meses? 2 meses, mas era não previsto. Não gosta de tomar banho. Nossa, toda vez. É porque eles vinham dar banho nele no leito, né? Ele não parava sentado, então tinha que dar no leito. E aí, quando ele teve a alta da UTI pra ir pro quarto, a enfermeira veio e a enfermeira, por coincidência, trabalhou com ele.
E ela falou assim, não, Jonathan, vamos tomar um banho de chuveiro, você precisa, faz quase 30 dias que você tá tomando banho no leito. E a gente colocava ele sentado, ele caía, colocava ele sentado, ele caía. Aí eu fui ajudar ela, né, mas aí ele gritava muito, assim, muito assustado ainda. E aí a gente deu um banho no chuveiro, mas aí ele ficou com muito medo, meio que traumatizou ele ali, né, Jonathan? Nossa, eu não tinha medo. E aí depois do hospital, que ele teve, né, ficou esses 30 dias, porque foi exatamente do dia 29 de setembro ao outro 29 de outubro, ele teve alta do hospital. E a gente foi para uma clínica, que foi para transição. Mas ainda primeiro, todo dia eu tinha fome. Mas você não podia comer, né? Porque ele tava com sonda. E ele tinha... E aí eles tinham medo de dar comida, ele engasgar, né? E aí ele tinha fome. Comer. Mas aí, devagarzinho, a fono autorizou ele, começou a comer a papinha de banana. Porque eles, quando tava ainda na UTI, eles queriam ter feito a gastrotomia nele, né? Porque ele tava com a nasa. E aí, eu falava assim pro médico, não, pelo amor de Deus, não precisa. Ele falava assim, não, olha, desculpa, mas ele, assim, a chance dele voltar a comer é bem pequena. Então, pelo menos ele vai ter alta já com tudo feito, né? Aí eles desceram ele pra fazer. Chegou lá o endoscopista, pegou e falou assim, não tem como fazer, ele é bariátrico. Pra ele fazer, ele tem que ir pro centro cirúrgico. Aí o médico me liga e fala, olha, não fizemos, porque senão ele vai pro centro cirúrgico e ele acabou de acordar de um coma, a gente não vai sedar ele de novo. Aí eu, graças a Deus, meu Deus, muito obrigada. Em 12 dias ele tava sem sonda e comendo. Que bom. Depois desse dia. Então, assim, a recuperação dele foi... Mas, tipo assim, não lembrar de ninguém. Mas essa recuperação, será que é porque ele também era um atleta? Tinha... não era uma vida sedentária, né? Os diagnósticos, assim, dos médicos, em tudo, pra gente, que eles falavam, era a chance dele sobreviver é porque ele é novo, né? Ele tinha 35 anos e porque ele é atleta. Se não, a chance era, assim, tinha... Eu acho que realmente ele não tinha sobrevivido. Nessas horas valeu a pena ter sido atleta. Bom, até hoje, ele foi fazer exame cardiológico a semana passada, o médico pegou e falou assim, Jonathan, faz tempo que eu não pego uns exames tão bons na minha frente quanto os seus. Tanto cardiológico quanto os de sangue e tudo. Tá vendo como que a vida sua, por ser atleta, o seu corpo tem memória e tudo seu tá ótimo, né? Sim. Nossa. Nem eu tenho essa vida. Mas ele, a recuperação, o fato de ter sobrevivido, quando foi da alta do hospital, o médico chegou em mim, né? Eu falei, doutor, né, o que ele vai ter? O que ele tem de sequela? Ele falou assim, olha, a gente não sabe, ele acabou de acordar. Só o tempo, né? Só o tempo. Mas o que pegou aí, ele pode ficar mais agressivo e não sei o quê. Aí, o agressivo? Como assim? Ele é faixa preta de jiu-jitsu, né? O que eu vou fazer? Na hora, me deu um desespero. Eu te juro. Foi a única coisa que veio na minha cabeça. Agressivo, assim, meu Deus, não vai dar certo. Ele é faixa preta. Né? Eu falei, né? E por coincidência, no mesmo dia eu fui pegar um negócio assim no hospital do lado dele, ele pegou meu braço. Aquela fração de 3 segundos ali, o meu pensamento falou, ele vai quebrar meu braço e agora não vai soltar. Mas aí na hora eu falei, eu bati assim, né? Que é a modo que eles fazem pra soltar. Eu falei, solta, lembra? Tem que soltar. Mas foi coisa assim, de 5 segundos. Na hora ele soltou. Aí o médico, ele vai ficar agressivo. Pronto, começou. Mas graças a Deus não foi nada disso. Ele ficou muito mais calmo, muito mais, né, brincalhão, eu acredito. Tem hora que estressa. Tem mas umas mudanças de humor, mas todo mundo... ele é muito mais calmo. Não, todo mundo... Estresse todo mundo tem, né? Não tem como. Você lembra de alguma coisa? Só por curiosidade. No dia do acidente... Você não lembra de nada. Ó, no dia do acidente, tinha uma TT. É uma bicicleta. TT é Speed. E tem a Speed também. Na hora que coloquei, eu falei, não, vou com a TT. Deu nada, não, vou com a Speed.
Ele foi andar e depois não lembro mais de nada. Então, isso apaga. E aí a gente, assim, sabendo disso, sabe que por ele ter ido com a Speed, foi menos pior. Porque a TT, ele ia estar clipado lá na frente e agachado. A Speed não, ele tava mais um pouco Talvez erguido. teria... E o braço ali ia estar mais preso, sabe? Ele pedalando ali agachado. A Speed que ele tava, ele não clipava o braço. Então ele ficava mais solto. Né? Aí foi assim, a gente acha, né? Pensa que ter ido com a Speed foi menos pior do que se ele tivesse ido com a outra. Porque ele fala que ele teve isso na cabeça e ele não esquece. Algum momento, é que a gente faz o roto espiritual, então a gente sempre tem um lado no espiritual, né, Giovana? Algum momento você chegou a ver uma luz, alguma coisa? Não. Ninguém nunca lembra, né? Quando tem esses... Ele nunca falou disso, assim, de ver. Eu já perguntei várias vezes. Perguntei se ele lembrava quando eu levava o áudio da Bia, assim, né? Alguma coisa, ele não lembra. Ele não lembra do hospital, que às vezes ele brigava, tipo, com a enfermeira, sabe? Aí eles falavam, é normal isso, ele tá voltando do coma, então eles ficam mais estressados mesmo. Mas aí foi passando. Mas você falando nessa parte espiritual, eu fiz... 3 cirurgias espirituais enquanto ele tava internado. Eu fazia em mim por ele. E aí teve um dia, assim, que era no 12º dia e não tinha mais como passar daquele dia que ele tava com catéter de PICC, né? Que eles colocam dentro do cérebro pra ver qual que é a medir a pressão, isso, a pressão intracraniana. E aquele era o último dia que ele podia ficar com aquilo. E eles tinham o diagnóstico que ele ia desenvolver meningite. Graças a Deus, ele não desenvolveu. E aí, nesse dia, eu fui ao centro na segunda-feira à noite, eu fiz a cirurgia espiritual e aí eles me falaram, olha, continua com a sua fé, fazendo as suas coisas, mas eu tenho certeza que amanhã você vai começar a ter notícias boas. Aí eu tava assim, desesperada, porque ele tava sentado no leito, né? Ele não podia deitar, porque aumentava a pressão do cérebro, e tava já no limite. Então, passando ali, dava morte cerebral. E aí, então, era aquela luta, né? De todos os dias, as ligações dos médicos. E aí, todos os dias, os médicos ligavam 12:30, 1h. No outro dia, o médico me ligou 11h15. Quem disse que eu tinha coragem de atender o telefone? Eu falava, bom, meu Deus, será que ele morreu, né? Falei, não, mas não é possível. Por que ele tá me ligando mais cedo? Aí o médico me ligou e falou assim, olha, já tô te ligando pra te avisar, pra te tranquilizar. A gente já tirou o catéter, já fez a tomografia e ele já tá deitado. Eu falei, como assim? Aí ele falou assim, eu embasei em outros diagnósticos que eu tinha aqui, em outros exames, e realmente o catéter estava no lugar errado. Onde estava medindo não era a medição que eu precisava. Então a gente já conseguiu tirar o catéter, já conseguiu deitar e dali pra frente eles iam começar a tirar a sedação dele. Aí eu falei, meu Deus, pronto, tudo que eu fiz ontem agora já tá concretizando, né? Mas eu fiz, não sei, assim, acho que foi 3, 4 vezes e aí depois que ele saiu a gente continuou indo, né, Jonathan? Sim. Olha só, tá vendo? A gente tem que sempre perguntar da parte espiritual, não adianta, né? Jennifer, e depois? Você começou a lembrar da sua vida a partir de quando? Quanto tempo depois, você lembra? Quando você falou assim, pera, aconteceu isso, e agora? O que você pensou? Triste. Ficou triste? Muito triste. Ela sempre deu apoio. Sim. Ela que eu tô falando, gente, a pequenininha que tá aqui no cantinho, olhando pra mim com uma cara. Ela sempre te apoiou. E aí? Mas tem pouco de... Ai, calma que eu vou falar. Tranquilo. Depressão. Não queria sair do quarto, não queria sair do treino, queria ficar sozinho. Só queria ficar sozinho. Você nem tinha pensado em voltar mais pro jiu-jitsu e nem pra mais nada na sua vida. Só quieto mesmo. Mas aí tem todo um processo de terapias, né? Teve. Ele fez terapia, fazia sempre físio, sempre... Desde quando ele tava na UTI, né, e veio, aí quando ele ficou na clínica
na clínica LAR, que ele ficou 19 dias, ele fazia físio também, foi pra casa, aí teve o home care, e sempre a gente foi buscando pra ele melhorar. E aí, com isso, psicóloga também. Uhum. Que era, né, assim... Mas eu acho que Deus faz tão, assim, planejado, sabe, as coisas, que quando ele foi tendo consciência mesmo... de, assim, tudo que ele perdeu, né? Porque ele teve hemiparesia, então ele perdeu os movimentos do lado esquerdo. Uhum. Quando ele foi começando a ter consciência das coisas, ele foi vendo que ele já tava conseguindo ganhar. Aí sabe? anima, não anima? Que aí vai animando. Porque, Uhum. assim, sair de um lugar onde você não para sentado, você usa fralda, você tava com traqueostomia, Uhum. tava com sonda. E aí, então, enquanto ele tava nessa fase, ele não tinha meio que noção, sabe? Até falo que ele não tinha mesmo por conta de quando tava no hospital, a enfermeira vinha trocar fralda, alguma coisa. Se ele tivesse consciência, ele ia estar com vergonha, ele ia, sabe, se retrair de alguma forma. Mas ali Não. ele nunca teve. Então, enquanto ele foi começando a ter consciência das coisas, a gente já ia falando pra ele, olha, você perdeu, mas olha aqui, você já tá ganhando, entendeu? Você já tava, tipo, com uns 3, 4 meses depois do acidente, ele já tava saindo da fralda, né, Jonnifer? Sim. Já tava começando a sair da cadeira de rodas, começando a dar os passinhos dentro de casa. Como se tivesse voltado do zero, né? Volta Aprendendo do zero. tudo de novo. Voltou exatamente, assim, comendo papinha, Aham. não falava, né? Era tudo pra ele era normal. A gente falava pra ele, você quer pão com presunto e queijo ou pão com manteiga? Ele, normal. Aí era até eu entender o que era o normal. E o aí que é o normal? Fiquei curiosa agora. Era a única palavra que ele conseguia expressar. Ah, entendi. Entendeu? Então, às vezes, eu tinha que pegar assim e mostrar pra ele, ó, é esse ou é esse que você quer? Entendeu? E aí, às vezes, ainda acontecia dele falar, não, é esse. Aí eu ia e fazia, ele falava, não, eu era o outro. Porque ele confundia o que ele queria se expressar, o que ele queria pôr ali pra fora, né? Mas foi falar, voltar a ler, escrever, né, Jonnifer? Tá difícil. Ainda tá difícil um pouco, né? A parte de interpretação, sabe? Que nem rede social, é difícil. Às vezes ele vai escrever alguma coisa, ele fala, vê pra mim se tá certo, porque às vezes ele pula a palavra, ou às vezes até escreve errado. Relaxa, que tem gente que tem até faculdade nas costas e escreve errado. Relaxa, tá tudo bem em relação a isso. Mas ele teve que aprender tudo de novo. É um bebê, né? Voltou a ser criança e foi, graças a Deus, progredindo. Mas tá super rápido, né? Rápido, né, o processo, não é, Jonnifer? Tranquilo. Tá tranquilo, né? Por isso, Vida tá que vendo? Quando segue, eu falo né? a consciência. Quando ele foi tendo a consciência mesmo, ele já foi vendo. Porque aí, quando ele tava sem a calota, não podia, né? Jiu-jitsu, não podia nada, porque era a pele e o cérebro, né? E era fundo. E aí, quando colocou e o médico falou, não, agora você pode ir treinar. E aí ele foi treinar, então ele foi vendo assim, que era difícil, mas que ele tava conseguindo. Então é onde nós vamos entrar. Jonnifer, quem decidiu voltar, tipo assim, ela que falou assim, volta, ou você falou, não, eu acho que eu vou voltar pro jiu-jitsu? O amor ao esporte bateu fundo. Você que quis voltar, você falou assim, não, eu acho que eu tô preparado pra voltar? Sim, eu tava preparado. E como foi a volta ao esporte? Eu amo. Foi tranquilo? Sim. Tem dia que não vai, não, mas... Foi muito legal, né, quando você voltou. Teve até uma luta. Como foi esse negócio da volta dele? Porque faixa preta, nossa, dá até medo, né? Como foi a volta e ainda teve uma luta? Casou uma luta, não foi? Isso, Conte essa história pra gente. Quer falar? Consegue? Você quer falar, ela fala. Aliás, depois eu quero que você me mande o link, a gente falar da luta. Não, pode ir ela. Pode ir ela? É. Tranquilo. Você não quer comer nada? Tem coisa pra comer aqui. Ele voltou, né? Logo que ele tinha feito a cirurgia, colocado a calota, só que ainda tava nesse negócio de Covid, essas coisas. Então a gente tinha um pouco de medo. Aí quando dava uma melhorada, aí eu ficava muito assim, Jonnifer, vamos treinar. Só que ao mesmo tempo com muito medo, por conta de assim, né? Como é que vai ser? Você ficava incentivando, Chegar lá. ele queria voltar, Sim. mas você tinha medo ao mesmo tempo. A gente tinha, porque assim, ele não levantava do chão, né? Ainda. Então tinha que levantar ele, tinha que sentar ele. Então era aquela dificuldade. Mas aí, graças a Deus, assim, ele... Não, então tá, hoje eu vou, né?
E aí a gente pegou e fez surpresa na academia. Eu avisei só a esposa do mestre dele. Falei, Thaísa, a gente tá indo. Aí ela não acredita. Eu falei, estamos indo. Aí quando a gente chegou lá, tipo, todo mundo parou, sabe? Foi super legal, aplaudindo e feliz, porque ele chegou pra treinar. Aí foi o primeiro dia, mas conversou ali com os meninos, ficou perto. Daí foi na hora que faltava uns 10 minutos pra acabar o treino, ele pegou e puxou porque a grande maioria ele treinou com ele, foram alunos dele, né, também, junto com o mestre dele. Então, assim, alguns começaram quando ele já tava um pouco mais graduado. E hoje já são faixa preta como ele. E aí ele pegou, o Eduardo tava perto, ele falou, vem aqui, vamos dar um rolinha. Aí ele pegou e foi, assim, devagarzinho, né, Johnny? Aí você foi perdendo também o medo, né? Sim. Aí foi indo ali, foi despertando, que aí ele viu que ele conseguia, foi despertando a vontade de querer ir. Aí passou 1 ano e pouquinho, né, ele indo nos treinos, tudo. Ia ter um campeonato aqui em Rio Preto, que era só de faixas preta e luta casada. Aí eu, como sempre, falo, não, o Jonathan, ele é movido a desafio. E sempre foi, não gosta de perder e era desafio. Se ele falasse assim... Nossa. Hoje eu vou, quando ele ia pedalar, hoje eu vou pedalar 70 quilômetros e minha média vai ser tal. Ele tinha que fazer, entendeu? Hoje eu vou pra um campeonato. Os meninos falavam, Jonathan, falta 1 minuto pra acabar. Ele virava a luta. Então ele é movido a desafio. Aí eu peguei e mandei mensagem pro Matheus, que era o organizador do evento. Falei, Matheus, é o seguinte, eu queria que você casasse uma luta do Jonathan. Ele falou, sério? Eu falei, ó, eu vou conversar com um dos meninos lá da academia. Eu tenho certeza que um deles vai topar, né, de fazer a luta. Mas eu queria ver se você vai aceitar, né? Ele fazer essa luta e tal. Aí ele, nossa, pelo amor de Deus, é um prazer ter o Jonathan lá, vai ser muito legal. A gente, nossa, fico muito feliz, né, de ter essa oportunidade. Aí eu peguei e falei pra ele, de imediato, ele falou, não vou, porque na cabeça dele... Você casou uma luta tudo, pra ele, mas ele não sabia. Saber. Então, por exemplo, ele que ia lutar, mas quem casou a luta foi você. Foi eu, sim. Que esposa você arrumou, hein? Nossa Senhora. Porque se eu chegasse nele primeiro e falasse assim, Jonathan, eu vou casar uma luta ele pra não você, ia querer. ele ia falar assim, não, eu não quero. Tanto que foi essa resposta, na hora que eu falei pra ele. Falei, Jonathan, eu casei uma luta pra você vai ter que lutar daqui 1 mês e pouco. Ele, não vou. Eu falei, não, você vai. Vai, porque já deu certo. Aí eu já tinha conversado com um dos meninos, aí ia ser de imediato o Catito, que era um menino, mas aí ele foi participar de uma outra parte do campeonato. Aí o Tarley falou, não, Anny, eu vou, pode ficar tranquila que eu vou. Aí eu falei, agora se vira, cara, você vai ter que lutar. E aí foi a melhor coisa que eu fiz, porque ele foi treinar todos os dias. Olha que legal. Aí, e ele se dedicou, assim, pra essa luta, né, Jonathan? Foi e treinou bonitinho e tudo. Chegou no dia, assim, eu tava muito nervosa, porque o Jonathan ficou com epilepsia, né? Então, alguns graus de emoções, ele pode ter uma convulsão. Então eu falei assim, meu Deus, né? Eu só falava, pelo amor de Deus, a única coisa que ele não pode ter aqui é uma convulsão. Só, sabe, assim, no meu pensamento. Mas graças a Deus não teve, foi emocionante, né? Foi muito legal. Sim. Ele participou, assim, tinha uma galera assistindo, aplaudindo, chorando, que não teve quem não chorou. Foi muito lindo, sabe? Assim, foi uma experiência. Chorou. Beatriz chorou, né? Também foi um orgulho, né? Ela ver o papai lá lutando. Mas você vê, olha que superação. De 880, né? Sofreu um acidente. Teve que voltar do zero, aprender tudo. E foi fazer uma luta. Superou muita gente que tá super bem, maravilhoso. Eu assim, né? Porque não faço nada de esporte. Superou, tá? Tá lá na frente. E aí foi muito legal. Nossa, foi muito legal, assim. Foi um dia... E, inclusive, assim, foi um dia depois... Né? Foi no dia 30 de setembro, ele sofreu acidente 29 de setembro. Então foi 3 anos e 1 dia. Você tá brincando? Aí foi a luta. Nossa, Jonathan. Então... E aí, mas foi tranquilo agora, depois disso, voltou a treinar? Você voltou a treinar? Tá treinando. Treinando. Mas nesse meio ele fez um passeio ciclístico também, quando ele... de triciclo com o pessoal da bike, quando ele tava ainda na ACD. Teve um passeio ciclístico, cansou, né? Cansei, de 1 quilômetro.
Eu canso em alguns metros. Nossa senhora. Nossa, você fez isso também? Fez. 1 quilômetro. Foi de triciclo. Ia ter um passeio ciclístico, né? Não, E aí- pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Ele tava na RCD ainda fazendo a reabilitação e eles falaram, Jennifer, vamos, né? E aí, de imediato, ele, não vou, porque é aquela história, né? Ele queria ir pra ganhar. Eu falei, Jennifer, você vai ir pra passear, vamos. Mas dá pra passear. Aí eu, no pé dele, vamos. E a fisioterapeuta que acompanhava ele também, né? Não, Jennifer, você vai sim, a gente quer muito que você vai. E aí... Os amigos dele que pedalavam foram todos. E todos andando atrás dele ali. Nossa. Ó, chega até a arrepiar, lembrando. Olha Porque que foi história muito linda. Foi lindo. Assim, ele conseguiu pedalar 1 quilômetro e pouco, mas aí ele pegou o percurso, assim, era muito difícil, era uma subidona, assim, e era bem cansativo mesmo. E o triciclo é muito mais cansativo do que uma bicicleta normal, né? Mas mesmo assim foi, né? Muito legal, né? Foi Cansei. maravilhoso. Quem cansou foi tua física, que teve que ir lá buscar o triciclo e voltar. Nossa senhora. Os Rapaz. médicos falaram, ó, volta, ele pode voltar a lutar, você sempre consultou antes da luta, no caso, Sim. antes do... Pode, porque o jiu-jitsu não tem pancada, né? Então, assim, não tem soco, não tem chute. Uhum. É a parte de finalização. E, assim, o que ajuda muito são os companheiros dele de treino, né? Que eles são, assim... É uma família mesmo lá. Os amigos são uma família que a gente não escolheu, né? Assim, é incrível como eles são. Eles respeitam muito, sabe? O limite do Jennifer. Eles fazem o Jennifer fazer coisas que a gente acha, não, ele não vai conseguir fazer. Mas eles encaixam uma posição e fala, faz assim, Jennifer. E ele vai indo. Porque como é a finalização, vai, né? Os 2 braços e as 2 pernas ali o tempo todo. E ele não tem um braço. Então, ele tem que ir se virando com um braço só. No começo, ele deitava e dali ele não saía. Ele ia devagarzinho. Hoje, não. Ele já fica de 4 apoio. Ele consegue levantar um pouquinho, né? Eu lembro de todas as posições. É? Ele lembra de tudo. De De todas as tudo. posições, de como que é. Tudo certinho, assim. Mas então, isso é importante. Por exemplo, nessa recuperação do Jennifer, o esporte está sendo essencial. Essencial. Porque, igual você falou agora, ele não fazia alguma coisa, agora ele já faz. Em Isso todos os ajuda, sentidos. né? Tanto antes, né? Pra ele ter passado pelo o risco ali, as coisas. Sim. Foi muito importante. Se ele não fosse um ciclista, não. Se ele não fosse um atleta, talvez ele não teria Sobrevivido. sobrevivido. Não. Olha só como que o esporte é importante, hein? É. Muito. Muito mesmo. E aí agora o esporte tá ajudando bastante. Sim. Tirando o fato que você ficou cansado na hora de fazer esse negócio do triciclo, né? É, no triciclo. Depois, daqui a uns dias você já nem mais vai estar cansado. Não, Agora esses últimos 10 dias ele tá animado. Sobe lá na bicicleta ergométrica em casa, pedala um pouco. meia hora. Conseguiu meia Ele hora. pedala mais do que muita gente. Eu agora tô falando mais que eu. Você pedala mais do que eu. Não ia contar, não, mas você pedala mais do que eu. Quais são os seus planos para o futuro, Jennifer? Sobre essa parte de esporte, assim, que você tem esses planos já? Já tá pensando em alguma coisa? Vai casar mais luta? Não, quero voltar a trabalhar. É? Nossa, não vejo a hora. Olha só, tem gente que nem pensa nisso. E sobre esporte? Você pensa em pensar em outros esportes ou tá... Apesar que, porque do faixa preta não tem mais o que fazer, né? Já aposentei. Já aposentou. Já aposentei, já foi muito tempo. Já foi muito tempo. Então, voltar a trabalhar é o próximo passo. Será o próximo passo. Mas de outra corretora, não. Na corretora. Não, é muito difícil, né? Ixi. Acho que hoje, assim, não aposentou nada, mas acho que trabalho formal, assim, de uma forma dentro de escritório, como ele fazia antes, essas coisas, ele não consegue mais, né? Mas quem sabe aí Tem outras opções, né, hoje em dia. Sim. É que ele fica... É homem, né? Homem, pai, sempre aquela coisa assim, né? De ser o responsável pela família, de ser... Então, e aí eu tive que parar de trabalhar Eu vou até te perguntar, como foi, já aproveitar que você já deu a deixa, como foi a sua parte em relação a isso? Então, Van, assim, eu, na pandemia,
fui mandada embora do serviço, que eu trabalhava no escritório de cobrança. E junto com uma amiga criamos uma mini fábrica de roupa e pijamas. E assim, começou a dar super certo. Foi muito bom, assim, de março até setembro que o Jonathan sofreu um acidente. Tava dando super certo, mas aí quando ele sofreu o acidente, não tinha mais cabeça, né? Nem nada como, né? Pra fazer alguma coisa. E aí, realmente, assim, o Jonathan precisa de mim 24 horas. Não tem como eu falar assim, não, dá pra eu trabalhar disso. Não dá, porque leva pra fazer físio, leva na fono, leva pra terapia. No começo depois que ele saiu do hospital, foram várias... etapas. Né? Então isso precisava que você tivesse ali pra... Não tem nem como ele fazer sozinho. Não. Leva pra lá, leva pra cá. Leva pra lá, leva pra cá. No começo era a fralda que tinha que trocar. Banho eu dou até hoje. Trocar ele até hoje, porque ele não consegue sozinho. Entendi. Por conta, né, dessa parte da hemiparesia, além dele perder o movimento do lado esquerdo, ele esquece que ele tem o lado esquerdo. Então, se ele vai tomar banho, ele lava esse lado. Ele lava a cabeça, ele lava aqui. Ele não lava esse lado. Ele lava o lado que ele mais gosta, não é, John? Usa, né? O outro não usa. E você pensa assim, eu acho que vou lavar o lado que eu mais gosto. O lado que eu não gosto, não vou lavar. Aí ele é moderno. Então, assim, precisa, né, que... ele tenha a independência. Eu deixo ele lá pra tomar banho. Porém, eu tenho que ir lá depois... Aquela conferidinha. Conferir. Ele fala, vem conferir. Mas aí é dar um banho por cima, sabe? E aí eu parei de trabalhar. Não tem como, assim. Realmente, porque o Jonathan vai comer um pão, ele não corta um pão, né? Ele só tem uma mão. Então, precisa cortar. Ele vai comer, ele come sozinho, desde que esteja tudo picado no prato. O short, ele vai erguer, ele ergue um lado. O outro lado, ele não consegue. Então tem que ajudar. Camiseta ele tá aprendendo, né? A colocar sozinho. Tudo leva ainda um tempo, né? Quanto tempo tem do acidente? 3 anos e meio, né? Ainda tem um. Porque você tá vendo que ele tá progredindo, né? Sim, sempre evoluindo. Mas aí, não tinha, assim... Eu não tinha opção, sabe? A minha opção é cuidar dele. Porque é a única pessoa que ele tinha, realmente, que tava ali, né, com ele pra poder cuidar. E aí eu tenho, né, a Bia, que sempre me ajudou muito, graças a Deus, ela é uma filha maravilhosa, e os meus pais, que me ajudam muito também nos cuidados, ou às vezes pra ficar com a Bia e eu fazer alguma coisa com ele, ou ficar com ele, que eu tenho que levar a Bia em algum lugar. São eles que sempre estão você continua próximos. Sendo a mãe da Bia. Então sim. Mãe é mãe, a gente sabe disso. Sim. Né, Bia? Então ela também tem as responsabilidades, né? As coisas que você tem que levar pra lá e pra cá. Tem. Entendi. É um processo que, sim, você teve que deixar o que você estava fazendo pra mudar um pouco a... Na verdade, esses 3 anos e meio, eu falo assim, que foi um processo que... Eu acho que de um mês pra cá, um pouquinho mais, que eu tô conseguindo me encontrar. Eu vou entrar nisso, que eu fiquei sabendo que você foi numa palestra, né, do Sentir. E foi onde você começou a falar mais sobre essa parte, né? Porque se for parar pra pensar, nesse tempo de acidente, de recuperação, só teve a Aniele cuidadora, não teve a Aniele esposa, a Aniele nada, né? Então, mas você vê, é um processo que demanda um tempo, mas tá indo, né? Sim. Assim, esse tempo, parece que foi um tempo que eu fui a Aniele, cuidadora, motorista, enfermeira, sabe assim, aquela coisa, tudo, menos a Aniele. A Aniele teve que se guardar um pouco. E a mãe, né? Porque a Bia sempre, assim, precisando, porque quando aconteceu tudo, a Bia tinha 5 anos. Né? Agora já tem 8. Entendi. Tá? Vai fazer 9 semana que vem, né, Chuchu? Quero bolo, tá? Semana que vem não, na semana da semana. Que dia que você faz? 13 de maio. Meu dia 17, não conta pra ninguém. E aí, agora, assim, acho que faz um mês e pouquinho que eu consegui me ver de alguma forma, sabe? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, você é tão forte, mas imagina, ninguém sabe quantas vezes eu tava chorando ali escondida e ninguém viu. A gente não mostra esse lado, né? Eu vi. A gente não fala sobre muito isso, pra né? você. Eu vejo que você posta muito. A Aniele, além de tudo que ela ela também é criadora de conteúdo digital. Uma vez eu vi um vídeo e já toquei nesse assunto, porque tô passando por várias coisas. A moça tá destruída, acabada, chorando ali, e ela tá se maquiando
pra mostrar ao mundo. Porque você não tem tempo pra chorar, você Não. tem tempo pra ser tudo isso que tá sendo agora. E criadora de conteúdo digital, como tá sendo? Criadora de conteúdo digital, porque você não pode ficar toda hora chorando, né? Não. Então, como tá sendo esse processo de criadora de conteúdo digital e sendo tudo isso que você acabou de me falar agora? Assim, o que eu tento mais mostrar e falar é mais sobre mesmo a recuperação do Jonathan, como é o nosso dia a dia, né? Porque, assim, eu aprendi muito nesses 3 anos e meio, muito. Tem muita coisa que, assim, às vezes eu sento e converso em alguns lugares que ele vai fazer alguma atividade, alguma coisa, e tem outras pessoas portadoras de deficiência, e aí elas falam, nossa, eu preciso fazer isso, eu sei onde é, e eu vou dando, sabe, falando pra todo mundo. Então, eu meio que tento mostrar assim, gente, cara... É óbvio, tem hora que vem aquela coisa assim na minha cabeça. Por que comigo? Nossa, eu queria, sabe, assim... A gente tava terminando a casa, a gente tava querendo ter outro filho. E aí, de repente, vem aquele tsunami, né? Não é nem uma rasteira, foi um tsunami e te corta tudo. E aí, se a única coisa que você tem é, assim, é lutar pela vida... Do dia pra noite. Segundos, né? Olha só... E aí, a única coisa, assim, de imediato, no começo, era sobreviver e eu zelando pela Bia, também ali com todos os cuidados. E aí, eu fui começando, assim, a mostrar, sabe? Que, beleza, ok, aconteceu isso, a gente tem que encarar. Não adianta, se eu ficar Sentar trancada chorando, no não meu resolve quarto, nada. chorando, exatamente. O Jonathan vai ficar lá deitado chorando também. E você aí tem a filha também, né? Não Entendeu? adianta. Então, o que eu tento mostrar para as pessoas é... Vamos, mesmo com as dificuldades, mesmo... Ele me ensina muito. Ó. Porque ele é muito forte. Às Não, vezes, ele é forte, ele- mais forte do que muita gente, né? Ele, às vezes, assim... Um tá desanimado, a gente se completa, eu acho mesmo, assim, né, Jonathan? Um anima o outro. Um anima o outro. Bom, a gente tá junto, vai fazer 22 anos, né? Pouquinho tempo, não era nem nascida. Então, Quando um tá pra cima, outro tá pra baixo. Um vai ajudando o outro. Um vai ajudando o outro, assim, sabe? É um que empurra mesmo, né, amor? Às vezes ele fala, eu não tô bem. Eu falo, não, mas levanta daí, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí o dia que bate aquela... deprê, assim, você fala, ai, nossa. Aí ele pega e fala, não, levanta, vamos fazer não sei o quê. Ou então ele fala pra Bia, vamos fazer isso com a mamãe, não sei o quê, sabe? Assim, ele tenta ir ajustando alguma coisa. E aí a internet, na verdade, virou uma terapia pra mim. Porque às vezes eu posto as coisas e aí eu recebo feedback daquilo Adoro, ali. é tão gostoso o É feedback, muito legal, né? sabe? O que é assim, a gente sabe que algumas pessoas ficam, ai, olha o que ela tá falando. Mas, ai, hoje eu já não tô mais ligando pra isso. Uhum, O tá que eu tô gostando mesmo é das pessoas vindo. A grande maioria, isso mesmo, Anne, posta, fala, sabe? Mostra, porque as pessoas veem. Muitas vezes a gente sorrindo, mas não sabe realmente o que a gente passa. Nem Esses dias- o sorrindo, às vezes, nem você tá só. Você tá sorrindo... Na porta da escola da Bia, eu conversando com uma mãe lá, tal, e aí eu peguei e comentei, né, o que tinha acontecido. Ela falou assim, menina, mas eu nunca imaginei que você passava por isso. Você sempre tá sorrindo, brincando aqui com todo mundo, que você tem tudo isso dentro da sua casa, que, tipo assim, quantos anos você tem? Eu falei, 35. Aí ela falou assim, você já passou por tudo isso? Meu Deus, olha, você tá de parabéns, viu? Porque você não fica aqui reclamando, mas eu não fico mesmo. Uhum. Entendeu? Isso é meu, assim, não adianta. Tem hora que eu reclamo? Tem, todo mundo tem. Mas a grande parte do tempo, eu tento, assim, o que eu falo é muito. Obrigada, Deus, meu marido tá aqui, foi tudo que eu pedi pra você, que ele é o pai da minha filha, e ele tá progredindo sempre. Eu sei que tudo, 90% dele tá como ele tá, sou eu que vou empurrando. Então eu não posso, sabe, me dar o direito de não ficar bem, porque eu preciso e eu tenho minha filha e vou indo. E assim eu passei esses 3 anos e meio. E aí eu sei que tem uma luta gigantesca. É uma superação ainda, né? dos dois, né? Agora, só pra concluir. Você falou que tem 1 mês e meio, mais ou menos, que você tá agora tentando cuidar mais de você, isso? É, mais ou menos isso, assim. Porque a gente fez, né, o encontro lá. E foi muito legal. É muito bom, assim, quando às vezes você senta em várias pessoas, que é igual eu falei, as pessoas veem você sorrindo e não sabe. E aí, cada uma foi falando uma coisa que eu fui falando assim, meu Deus, tá vendo? Eu tenho
um problemaço, assim, uma dificuldade gigantesca em tudo que eu vou fazer, mas todo mundo tem, né? E cada um é da sua forma e cada um sente de uma forma, né? A dor. Então, não quer dizer que a minha dor é maior do que a do outro e a do outro. Não, aí a gente sentou ali, conversou tudo e dali pra frente, eu meio que falei, não, eu preciso me priorizar em algumas coisas, sabe? E aí é o que eu tô tentando fazer, me cuidar um pouquinho mais, tentando me dedicar um pouco mais nas redes sociais, porque é uma coisa que eu gosto. É igual eu falei, é uma terapia pra mim, porque eu coloco lá algumas coisas e aí eu recebo um feedback super legal. E, assim, eu sempre tenho muito carinho, assim, de todo mundo, sabe? Então, ali me faz encher o coração e ficar mais quentinho e falar, não, continua que você tá no caminho certo. Porque quando você tá na situação, você não imagina a grandiosidade que é. Porque às vezes eu vejo, assim, um vídeo de alguém que passou por algum problema, alguma dificuldade, alguma coisa, e eu falo assim, nossa, meu Deus, tipo, eu penso, coitada dessa pessoa. Aí eu falo, cara, mas eu tenho um dentro de casa que passou por coisa muito pior. E eu também passei, entendeu? Só que quando você tá dentro, você não tá vendo que aquilo ali é tão grande, que realmente você tem uma força muito grande, que a tua superação é muito grande, que a luta ali é extraordinária, entendeu? Assim, ninguém sabe o que eu já passei nesse tempo, entendeu? Tem coisas assim que eu falo, tem hora... Minha mãe é a que mais passou com tudo isso comigo, porque tá lá com a gente e tal, que a gente fala assim, nossa, mãe, a gente passou, né? Como é que a gente deu conta? E a gente passou do tipo assim, olha, eu não pegava cocô dos meus cachorros que eu passava mal. Se eu ter que trocar a fralda do meu marido, entendeu? Tipo assim, então, você não sabe como, mas na hora que acontece você só vai. Você só tem aquilo pra fazer, entendeu? E aí que você tá ali dentro, você tá passando pelo processo, mas você não tá vendo o tamanho que é aquilo. E aí quando você vê do outro, aí você se compara, você fala, não, eu tenho um aqui dentro. Assim, cara, aquela mulher que tá lá ajudando aquele marido, eu sou uma delas, entendeu? E aí você começa a olhar pra si, porque muita gente fala, isso é muito forte, isso é aquele realmente. Eu, agora, assim, de um tempo pra cá, eu consigo ver que realmente a força que eu tenho é muito grande, a minha fé é inabalável, que tem coisas que eu falo assim, não é possível. Eu falo, não é possível. E aí acontece, sabe? E... ai, não sei nem assim explicar. É umas coisas que... nesse tempo, com tudo isso, assim, que é muito engraçado. É só a fé mesmo, sabe? Deus, assim, que você fala, vai devagarzinho que vai tudo se encaixar. Porque tudo vai também um tempo, né? Vai levar mais um tempo e é um processo. E agora, daqui um ano a gente vai ver como é que tá, né? Olha só, ele já até casou luta. Não, você casou a luta pra ele, no caso. A cara dele. Mas você gostou, não gostou? Sim. Tá vendo? Você casou a luta no caso dele. Eu sabia que ele ia gostar. Qual é o conselho, Jonnifer, que você daria para pessoas que estão passando pelas mesmas... Não as mesmas, não tem nunca passar igual, mas passando por dificuldades também. Porque você superou muita coisa e quis voltar pro esporte. Tem gente que aquilo que ele falou, fica no quarto jogado, não quer saber de mais nada. Ele tá dando um exemplo de superação incrível. Que conselho você daria para essas pessoas? Segue. Viva! Nunca desistir. Nunca desistir, né? É isso mesmo. Vou lembrar muito das coisas que você me falou hoje. E você, Anne? Que conselhos você daria? Não no caso dele. No caso dele é só ele mesmo, para nunca desistir. E você, para aquelas esposas ou vice-versa, os maridos que ajudam em casos assim, que conselho? Porque é aquilo que você falou, você se guardou, não teve Aniele por um bom tempo, para poder virar cuidadora e motorista e por aí vai. Que conselhos você dá para essas pessoas? Olha, Van, é amor. É o que eu tenho assim para falar de verdade, é amor. Eu ouvi muito que eu não ia aguentar. Eu acho que você escuta muita besteira, não escuta? Muita. Hoje não mais, mas no começo sim, bastante.
muitas pessoas falando, você é tão nova, que quando ele sofreu acidente eu tinha 32 anos, né? Você é tão nova, você vai querer isso pra sua vida mesmo? Você quer, sabe assim, você sabe que isso vai ser pro resto da vida e tal. E eu falava, gente, nunca passou na minha cabeça de eu abandonar o Jonifer. Nunca. Eu sempre falei assim, e assim, as minhas orações eram, Deus, que seja o melhor, faça o melhor. Se for pra ele desencarnar, eu vou entender. Mas o que eu mais quero é que ele fique. E só que ele fique de uma forma que ele se aceite. Porque quando eles falavam, né? Não vai mais andar, não vai mais falar, não vai não sei o que, vai ficar vegetando numa cama. Eu falava assim, isso é injusto. Né? Eu querer isso pra uma pessoa. Só pra poder falar que tá por viva. Egoísmo, né? Só pra falar, não, meu marido tá aqui, é o pai da minha filha. E daí, né? Assim. Mas as minhas orações eram... o que seja feito melhor, que se for pra ele ficar, que ele fique de uma forma que a gente fique bem, que ele fique, sabe, assim, de uma forma que ele se aceite, que a gente consiga ter uma vida, né? E graças a Deus isso tá sendo feito, né, Jonifer? Tá tendo uma vida tranquila, melhor cada dia, né? Tranquilo! E o que eu falo é simplesmente amor mesmo, sabe? A gente tem uma história junto, a gente não era um casalzinho que tinha acabado de se conhecer, a gente já tava junto fazia quase 20 anos, tinha uma filha de 5 anos, né? E não é fácil. Se eu falar assim pra você, olha, não, se alguém chegar em mim e falar, olha, aconteceu isso com o meu marido, o que eu faço? Eu vou falar, cara, é o seu amor que vai dizer. Porque se eu falar pra você, fica, tem gente que não tá preparado pra ficar, pra abrir mão da vida e viver a vida do outro, né? Porque essa é a realidade. Agora... eu só sei dizer que, assim, é realmente amor, assim. Se falar pra mim, você ama o Jonifer, eu amo o Jonifer. E tô com ele por amor mesmo. Se um dia acontecer, se a gente separar um dia... mas a gente viveu o que tinha pra viver, entendeu? Mas isso, pra mim, é fora de cogitação. Porque nunca, assim, passou pela minha cabeça, sabe? Eu vou abandonar, eu não quero isso pra mim. Sempre foi. Não, ele é meu marido, a gente tá junto, né? E a cara dele é meu marido. Mas eu sempre ouvi, nossa, muitas coisas, assim, do tipo... você acha que se fosse ele ia fazer isso por você? Nessas horas ninguém fala dá conselho bom, né? Só dá conselho ruim. Ai, mas você é muito nova. Nossa, você é tão bonita. Você vai parar a sua vida. Nossa, e como que vai ser daqui pra frente? Cara, eu não sei. Então a gente vai vivendo um dia de cada vez, sabe? E assim, passou 3 anos e meio. Daqui a pouco a gente vai ver, passou 30, né? E deu tudo certo. A cara dele. Passou 30 e deu tudo certo. Bom, então vamos finalizar. Você viu? Eu falei que era uma coisa muito tranquila. Foi, tranquilo. Eu que falo muito só, não, né? Mas ainda bem que você fala muito. Tá igual eu. Jonifer, eu queria te agradecer. Apesar que estou triste que você não comeu nada. Mas é que ele deve estar com vergonha. Né? Não, desliga depois ele vai comer. Gente, aliás, deixa eu até falar. Hoje, bom, nosso patrocinador... um dos nossos patrocinadores é o Grãos e Companhia, lá da Avenida Vetorazo. E tem um cupom de 10%, quem for lá, só falar que assiste aqui o nosso podcast, assiste a Van, fala, é da Van, 10% de desconto. Hoje eu trouxe umas coisinhas aqui, depois a gente vai comer, caso o pessoal esteja um pouco de vergonha, mas agradecer também ao pessoal do Grãos e Companhia, vou colocar depois se o pessoal quiser nas redes sociais, tá? E agradecer vocês, foi muito bom. Você viu, demorou, mas chegou. Eu falei pra você que você ia vir aqui no meu podcast me contar essa história. Uma história linda de superação. Eu desejo muitas alegrias, muitas coisas maravilhosas. O que você passou é um exemplo, assim, de fé. É um exemplo de superação, um exemplo de força. Tem muita gente que não tá passando por esse processo, não sofreu acidente e já abandonou muita coisa. Realmente, você merece muita coisa boa. E daqui pra frente, só coisas boas virão. Então tá. Então tá. Me chama pra próxima luta que eu quero ver. E linda, maravilhosa, te agradecer. Gente, depois ela vai passar. Eu vou colocar aqui
na descrição do vídeo as redes sociais, tá bom? Pra vocês poderem seguir, porque ela é influencer também. Sempre tem uns vídeos bem legais dela e da filha dela, que tá aqui do meu lado. Eu já via... Enquanto a gente tava gravando aqui, estamos gravando, ela tava ali, eu só tava de olho, assim, ela tava dançando. Dançou, fez Ela vídeo. dançou, fez uns vídeos, depois vocês assistem lá. Então, agradecer muito, foi muito bom, tá? E vamos ver qual vai ser as próximas peripécias do nosso amigo Jonnifer, pra você voltar aqui e contar. Sim. Porque você sempre vai aprontar alguma coisa legal. Vai. Vamos ver, o que você vai fazer agora? Eu ainda tô pra voltar pro Muay Thai, ainda não voltei. Toda vez ele fala, voltou pro Muay Thai? Não voltei pro Muay Thai. Eu vou voltar. Então, realmente, agradecer muito vocês, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigada, Van, por essa oportunidade da gente poder contar um pouco da nossa história, né? Sim. Sim. Gente, eles vão estar... Eu vou colocar a descrição, vou colocar as redes sociais. Aliás, já aproveita e fala, porque o podcast também está nas plataformas de áudio. Então, para quem estiver lá ouvindo nas plataformas de áudio nosso podcast, qual a sua rede social? O meu é @Aniele Barroso. E o seu é Jonnifer, né? Eugênio? Eu não sei. Não, é Jonnifer Eugênio. É sim. Sei lá, né? Ele não Sei sabe. lá. Eu sou que tá descolado, sei lá. Bom, Jonnifer. Ele sabe que ele tem, gente. Lá no meu, Aniele Barroso, tem o Jonnifer lá na minha bio. Alan.Jonnifer. Aí Alan.Jonnifer. lembrou agora, tá vendo? Tem que usar um pouquinho a cabecinha que sai. Com ela. Então tá, gente, agradecer imensamente a todos que que assistiram esse episódio. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho. Esse episódio também estará nas plataformas de áudio, tem os links para vocês aí. E também não esquecer que tem o cupom de 10% de desconto lá no Grãos e Companhia da Vettorazzo, tá bom? Tem o endereço para vocês aí. Agradecer a pequenininha que tá aqui olhando pra minha cara. Vem dar um oizinho Quer aqui, falar um amiga. oi? Pode Vem perto aqui. do papo. Vem aqui perto do papai, ó. Não quer? Vem. Olha lá, a câmerazinha vai lá olhar em você, ó. Só falar um oi. Olha lá, ela tá se olhando na câmera, ó. Tá vendo? Doeu? Foi bem, né? Gente, então tá. Por hoje é só. Até o próximo episódio da semana que vem. Beijos.